Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, meu nome é Jefferson, né? Eu sou conhecido aqui no Caratuíra como Neném também. Eu tenho 53 anos, sou morador, sempre fui morador de Caratuíra. Morava lá no Ponto Final, lá em cima, perto do Viajandão. Para quem talvez conheça lá, né, eu sou filho de Dona Jalda, para quem não sabe quem eu sou. Dona Jalda ainda é moradora de Caratuíra. Atualmente estou morando na Brás Rubim, aqui perto do Sempre Rindo. Um pouquinho depois do Moraes aqui. Bom, o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouco sobre o projeto, né? Que já me perguntaram lá no grupo, né? Quais são as minhas ideias, o que que eu quero propor e tal. Então, é me apresentar também, né? Me apresentar aqui para vocês, né? Pelo menos visualmente me conhecerem e falar um pouco sobre o meu projeto, sobre esse projeto da escolinha. Aí, então, vou deixar esse vídeo no grupo do WhatsApp que eu fiz, né? O link. E à medida que as pessoas forem entrando, eu vou colocando esse vídeo para o pessoal ver. Bom, esse projeto, né? É um projeto de futebol. Eu comecei, a minha ideia inicial foi como um futebol de campo, né? Confesso a vocês que eu tinha muito interesse em fazer futebol de campo. Como eu falei lá no WhatsApp, em 2009 eu fiz o projeto jogando no Alagoano e tinha algumas aulas que eram feitas no Ludovico também, no campo do Ludovico Pavone. Né? Lá no Lagoano a gente não ficou muito tempo porque tinha muita concorrência com os horários, então no Ludovico, como é pago, era pago na época, então a gente conseguia jogar lá. Só que o Ludovico era muito caro, né? E o projeto era um projeto 100% gratuito. A minha intenção, assim, não é cobrar absolutamente nada dos alunos, dos pais, nada. A única colaboração que eu vou pedir né, se alguém quiser promover, se quiser colaborar a respeito de contribuição, né, ou colaborar com serviços, ou as rifas que eu costumo fazer e vender as rifas para a gente arrecadar dinheiro. Então é assim que o projeto sobreviveu nesse tempo que eu estava trabalhando. É. Então eu comecei com ele em 2009, né? Como eu falei, chegamos a ter 120, né? Cheguei a ter 120 crianças no projeto. Era dividido em categorias de 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fazia 16 anos, a gente tentava encaminhar esse menino, né? A ideia era encaminhar para algum clube ou, né, o mercado de trabalho, alguma coisa, mas até 15 anos. Se o projeto crescer, quem sabe faz um sub-20, alguma coisa assim, até um time maior. Mas a ideia inicial, né, como eu tinha as minhas limitações, era ter até os 15 anos. E a única coisa que eu pedia das crianças era o rendimento escolar. Então, tinha que ter assiduidade na escola, né? E todo não, os sábados alternados, tinha sábado que tinha jogo contra algum time, né? E um sábado eu fazia uma palestra, eu chamava algum profissional para fazer uma palestra para os alunos, e eles eram obrigados a ir para a palestra. Se não participasse da palestra no sábado, ia participar dos treinos normalmente durante a semana, mas no outro sábado, que era um jogo contra algum time da Grande Vitória, o menino não jogaria porque não participou da palestra anterior. Então, quer dizer, além de ter o rendimento escolar, era obrigatório participar dessa palestra. Então, o que, que tinha nessas palestras? A ideia de palestra sobre, sei lá, meio ambiente, palestras sobre drogas, palestras sobre bullying, né? Hoje, na época não estava tão na moda assim, mas hoje, né, fala-se bastante disso, racismo, esses conceitos socioculturais que a gente vem enfrentando, né, que a gente precisa abordar e tratar com as nossas crianças, né, para preparar os jovens para ser um adulto mais responsável. Né. Falava também de mercado de trabalho, enfim, todos esses assuntos, todo esse tema. Eu tinha a ideia de cada 15 dias abordar um tema para os alunos participarem. Ok? O projeto andou, eu fiquei acho que um ano e meio, 2 anos, de 2009, 2010, mas como eu falei lá, eu tive que parar, né, por alguns motivos pessoais, então não consegui seguir em frente. As coisas vão crescendo, a gente vai precisando de ajuda e eu, na época, né, tive que correr atrás de outras coisas, então resolvi parar. Mas agora a ideia é voltar praticamente com o mesmo conceito, esse conceito que eu falei para vocês. Ok? Então eu vou mostrar aqui agora uma descrição um pouco do projeto. Eu coloquei lá no link, não sei se todo mundo viu, mas deixa eu mudar aqui minha tela.
Aqui, né, no Facebook, eu tenho esse Facebook aqui é de 2009, daquela época ainda, né? Então tem a foto aqui do primeiro timezinho, né? Depois eu tento pegar uma foto melhor dos primeiros times. Aqui desse lado tem uma palestra, tá vendo? Isso aqui é um médico esportista, então ele está falando sobre esporte mesmo, sobre contusões no esporte, tratamento, condicionamento físico, né? Então a turminha aqui, essa molecada aqui já está tudo com seus 20, 25 anos já. É, o material, né, que eu usava, então, né, eu usava esse Facebook para quê? Para divulgar o projeto e fazer as rifas, né? Então, eu fazia as rifas, né? Esse aqui foi o uniforme novo que eu ganhei, esse uniforme aqui já é 2019, você pode ver que acho que aqui mostra, não tem lugar que mostra o símbolo antigo, o logo antigo. Esse aqui já é um logo novo que um amigo meu, um cara de marketing, fez, então é o novo logo da escolinha. Então, isso aqui já foi um projeto novo, né, tentativa lá de 2019, 2020 de reabrir o projeto, né, mas aí veio a pandemia e deu ruim. Chegou a fazer, nós ficamos alguns tempos, né, eu fiz a rifa de bicicleta, fiz a rifa aqui de um óculos virtual, né, então a gente vai comprando essas coisas, ou é doação, né? Esse aqui foi em 2019, quando eu tentei abrir, voltando lá no Ludovico, né? A gente chegou a ter algumas crianças lá, mas o Ludovico estava muito caro e, e aí a gente teve que parar porque eu estava com pouca criança ainda e logo depois veio a pandemia, então realmente resolvemos parar. Acho que acho que aqui vai parecer coisas mais antigas. Ó, o logo antigo e o novo logo. Então aqui já tem fotos mais antigas, lá da época de 2009. Né? Então esse aqui é o Facebook do projeto. Né? E aqui a descrição, né? Qual que é a ideia do projeto? Não, na época eu dei o nome de projeto Talento na Bola também na escola. Né? Então aqui apresenta um pouco sobre o projeto, dei o nome de Centro Esportivo Sociocultural, deram a sugestão de colocar sociocultural no nome oficial, porque pode abranger mais questão de ONGs e tal, mas a ideia é ser um centro esportivo de futebol, a princípio. Então, o objetivo, né, é desenvolver a capacidade psicomotora, desenvolver a capacidade social, né, toda a parte de abordagem aqui do projeto. Isso aqui depois tem um link lá, se vocês quiserem ver com mais detalhes. Né, só queria mostrar aqui embaixo no projeto a metodologia. Então, qual que era a ideia? Serão aceitos crianças e adolescentes sem distinção de raça, cor, credo, religião, situação financeira, de qualquer bairro da Grande Vitória, né, não restringir só a Grande Santo Antônio. Crianças de 10 a 15 anos, né, até dia 31 de dezembro do ano vigente, a documentação que precisa entregar no ato da inscrição. Né? Aí tem um acompanhamento, né? A ideia é ter o acompanhamento do rendimento escolar, né? Com apoio dos pais responsáveis, acompanhamento de alunos com dificuldades de rendimento através de aula de reforço, né? Então a ideia é também ter aula de reforço para esses alunos do Imperial. E o treinamento básico de futebol, né? Ter os profissionais para ensinar a dar chute, passe, domínio de bola, é a parte mais divertida deles lá, né? A recompensa. É o treinamento e o treinamento coletivo e tático. E além disso, a ideia era participar, né, em campeonatos, jogar, fazer jogos amistosos, participar de campeonatos municipais quando aparecerem. Né? Na parte social, palestras e vídeos, né, sobre drogas, violência, religião, família, cidadania, entre outros assuntos, né, com acompanhamento e lista de presença. Como eu falei, o aluno não compareceu, nessas palestras, ele não joga na semana seguinte. Né? Visitas a entidades carentes com acompanhamento de presença. Né? Tem algum sábado que não vai ter palestra, a gente visitar um asilo dos velhos, né? Visitar algum lugar assim que traga para a criança essa sensibilidade do socioemocional. Né? E aí tem as equipes, né? Na época eu tinha dividido em sub-11, né? 10 e 11 anos, sub-13, 12, 13 anos, sub-15, 14, 15. Então, cada dia da semana, né? Aqui, ó, segunda e quarta tinha treino do sub-11, de 7 às 8. Terça e quinta tinha treino do sub-13, né? E que era de 12, 13 anos. E na terça e quinta, no outro horário, 14 e 15. Foi o que eu consegui dividir lá na época no Ludovico.
A ideia era colocar também a equipe feminina, porque tinha muita menina também que procurava essa escolinha para participar. Então, como eu tinha pouco, eu tinha duas meninas só. Uma é a Renata Dias, né, que o pessoal já postou lá no grupo da comunidade. E a outra é a menina que morava aqui perto, na Brás Rubim. Então elas jogavam no time, mas jogavam com os meninos, porque só tinham as duas, então elas acabavam jogando com os meninos e até que jogavam bem, né? E a ideia, quinzenalmente, ter um jogo amistoso contra uma equipe, né, do mesmo porte e tal, e se aparecer esse campeonato, ter também alguns campeonatos, né? E a parte teórica, né, participação obrigatória em palestras educacionais, palestras motivacionais, teoria do futebol, entre outros, né? As palestras serão mensais e locais ainda definidos. No ano passado, em 2009, eu dei palestra no Alberto de Almeida, né? Consegui uma parceria com o Alberto de Almeida, então no sábado de manhã a diretora liberava uma sala lá para mim, com equipamento de som e tal, e a gente fazia palestra lá. Fiz palestra no Ludovico também, foi no Alberto de Almeida, no Ludovico, e eu acho que no Rabaioli, ali no Rabaioli também. Acho que foram uns dois, três lugares, não estou lembrado aqui agora, né? E ter pintar algumas visitas e tal, a gente fazia as visitas, né? Então essa aqui para a meta para 2019, né, atendimento de 120 clientes. Esse documento é o mesmo de 2009, só que eu refiz ele para 2019, né, com o intuito de correr atrás de ajuda financeira e tal, mas como teve a pandemia, eu acabei parando, né? Então, informações gerais, né, o projeto é 100% gratuito, a equipe é voluntária, e os voluntários supervisados são para ajuda de custo. Crianças e adolescentes com baixo rendimento escolar estarão sujeitos à não participação dos treinos. Isso aqui é só para dar aquele medo, né, para forçar a criança a participar e tal. A ideia é assim, participa dos treinos, mas quando for num jogo oficial, elas ficariam no banco, alguma coisa assim. Só para, né, tem que ter alguma penalização. A ideia é essa, né? No período 2008 2009, o projeto abraçou mais de 100 crianças, divididas nas categorias supracitadas, né, com a participação de 8 voluntários. Então, tive 8 voluntários, 8 pessoas me ajudando lá em 2009, 2008, 2009. Né, o problema foi que eu não estava na frente, né, não estava acompanhando. Então, a gente acabou tendo alguns problemas e eu tive que encerrar os trabalhos. Ok? Então, esse aqui ó, é uma foto lá de 2009, né? A galera, o Sub-11 de 2009, 2000, ó, dia 22, eu falo 2009 porque foi quando encerrou, mas na verdade eu comecei em 2008, 22 de maio de 2008. A estreia foi no campo da Lagoana, ó, contra o time da Lagoana. Esse aqui é o 12-13 e esse aqui é a galera do 14-15 da época, né? Então é isso, né? Esse aqui era o projeto. Ainda também tem, eu postei lá o Instagram que eu fiz na época, lá em 2008, 2009, não tinha essas redes sociais, né? Então não tinha tudo isso aqui. Por isso que nesse Instagram aqui eu tenho fotos mais agora de 2019, né? Mas eu ainda tenho guardado aqui em algum lugar algumas fotos de 2008, 2009. Tem o YouTube também. No YouTube também eu fiz um canalzinho lá para colocar os vídeos, né? Então, a foto também da época lá de 2009. Então, aqui sim, tem muitos vídeos, jogos, né? Imperial vs Santa Cruz, né? Tem vários vídeos aqui de vários jogos, né? Que está aparecendo Santa Cruz, mas vídeos aqui, ó, tem outros vídeos aqui embaixo, e tal. Imperial contra a CAC, Imperial contra o Racing, enfim, tem vários vídeos aqui que a gente ia postando à medida que ia tendo os jogos, que eu fui postando. Ok? Então a minha ideia é trazer, voltar com esse projeto exatamente como ele está. É óbvio que como eu estou pedindo ajuda, né? Se as pessoas tiverem outras ideias também são bem-vindas, né? O problema que eu encontro agora né, que talvez seja um problema, é que a minha ideia era fazer em futebol de campo. Sempre tive isso na cabeça, mas é muito difícil hoje. Eu já verifiquei com o Ludovico Pavone, eles não estão mais fazendo aluguel de campo, né? A não ser que a gente, de repente, né, com a comunidade e com a equipe, chega lá, a gente consegue fazer isso. Mas se não conseguir o futebol de campo, a gente usar o Tancredão, naqueles campos menores lá deles, né, que também, né, de 7, ou futebol de areia, né? Mas enfim, a minha ideia inicial, por que futebol de campo? Porque futebol de campo são 11 crianças em cada time, né? Então você consegue abraçar mais crianças. Futebol de areia, futebol é menor, de 7, salão, então você fica com mais crianças lá de fora, forma mais times, entendeu? Então a minha ideia sempre foi essa de futebol de campo, para você ter mais crianças ao mesmo tempo, né? Um time de futebol de campo são 22 crianças que você consegue colocar, né?
E por isso que eu sempre tive essa ideia, né? Eu também particularmente gosto mais de futebol de campo. Mas enfim, mas é a partir do momento que eu consegui fazer esse grupo para a gente trabalhar junto, independe do tipo de esporte. Ah, uma outra coisa interessante também que eu não falei é por que que eu coloquei o nome Centro Esportivo Imperial, né? Se eu só estou falando de futebol. A minha ideia assim sempre foi no futuro, se precisar, se a gente tiver chance, né, tiver condições, ampliar, né, não só futebol, porque já tem crianças que gostam de vôlei, basquete, quem sabe, né, capoeira, judô, né, então a ideia, né, é crescer e abraçar esse, se necessário, abraçar todos esses esportes também. Beleza? Bom, eu acho que eu já falei bastante aqui, eu acho que eu consegui abordar todos os temas, né? Que iniciais assim, perguntar assim, qual que é a minha ideia, o que que eu tinha na cabeça, então acho que aqui eu consegui falar tudo, né? Então, qual que seriam as equipes, né, de apoio que eu queria ter? Primeiro, né, preciso montar uma diretoria, porque a ideia é depois que tiver esse projeto estabelecido, com todas as pessoas ajudando, é montar uma diretoria para a gente abrir fazer um estatuto, fazer e registrar isso para no futuro virar uma ONG, né? Aí fica mais fácil, melhor para a gente conseguir captar recursos, né? Então precisava ter uma diretoria. Além disso, precisava de pessoas para ajudar, né? Então se a gente conseguir ter uma grande quantidade de crianças, então vai ter crianças para treinar de manhã, de tarde, à noite, então precisava de ter um professor ali para ficar treinando com as crianças e tal, para acompanhar esses meninos, né? Pessoas para ajudar na parte do ensino, né? Reforço escolar. Eu já sou professor, faço reforço escolar ali na Amivolta de matemática. Né? Lá tem português também, então a gente pode pegar essas crianças, né? Conversar com a Amivolta, colocar essas crianças lá também. Né? Então, quer dizer, atrelar os dois casos, né? E ter outras pessoas ajudando com outros reforços também. Então é esse tipo de ajuda, né? Pessoal para ajudar a recolher o material, a lavar o material. Aqui eu sempre lavei aqui em casa também, então se puder revezar isso, né? Enfim, correr atrás de recursos. A minha ideia é ter essas pessoas trabalhando e a gente está sempre procurando. Vocês viram aí no uniforme que eu mostrei, a empresa, né, a Inova, que é de um amigo meu, que ele comprou esse uniforme, tem esse uniforme até hoje guardado aqui, de uma outra contabilidade, uma outra empresa de contabilidade também. Então é esse tipo de pessoa que eu preciso, né, para montar uma diretoria e pessoas para ajudar no dia a dia com as crianças e tal, dando as aulas no campo, principalmente, né, o professor lá, o treinador. Né, no final de semana vai jogar contra um time lá em Santa Cruz, por exemplo, lá na Serra, em Cariacica e tal. Então precisava de ter alguém para acompanhar essas crianças para esse jogo, né? Enfim, é essa equipe que eu preciso, que eu gostaria de montar. Entendeu? Tudo isso que eu falei aqui agora, na época, exceto o reforço escolar, que eu realmente não dava aula na época, ainda não tinha começado a fazer isso, mas tudo isso em relação a correr atrás de dinheiro, ônibus para excursão, levar as crianças, jogar, era tudo eu que fazia com mais duas ou três pessoas, que eu arrumava lá na hora para me ajudar. Então realmente era muito complicado. Eu não quero fazer isso sozinho mais. Então por isso que a minha ideia agora é montar essa equipe. Beleza? Bom, acho que eu consegui passar por tudo aí, responder, né, tudo que me veio na cabeça aqui, todas as ideias que eu tenho. Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só falar. Valeu, obrigado, até mais.